A ressonância magnética é um dos mais significativos avanços do século. No que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Vida, autoestima, saúde, bem-estar. Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121, em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. Já é Natal no Empório da Beleza. Venha ser feliz com a gente. Presentes para toda a família. Natura pronta entrega. Kits de perfumes nacionais importados. Cremes, sabonetes e maquiagens, todos com promoções imperdíveis. O perfume do seu sonho você encontra aqui. Venha nos visitar. Não existe limite para os seus sonhos de Natal. Estacionamento gratuito. Horário até às 22 horas. Ambiente climatizado. Atendimento especial. Um só local para comprar presente para toda a família. Mococa merecia uma loja assim. Empório da Beleza. Supermercado sempre vale. Ganhar presente é muito bom, não é mesmo? O Palácio vai fazer do seu Natal um Natal encantado de conforto e qualidade. Comprando um colchão, você leva uma cama box universal de brinde. Isso mesmo, a cama box é totalmente grátis. Imperdível! Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, agora TV Direta na era digital, né? No canal 21.1. Então, está aí uma nova realidade para a nossa cidade, né? A TV Direta também na era digital. E graças ao esforço de todo mundo, né? Aos funcionários que não mediram esforços, a todo o pessoal daqui.
Então, por isso que hoje eu abro o programa dando os parabéns a todo o pessoal da TV Direto que venceu e conseguiu manter nossa TV, né? E com a melhor qualidade possível. Mas vamos lá, né? Dar início ao nosso programa Saúde. Hoje um programa inédito, época de Natal, e a gente escuta tantas pessoas falar assim que época de Natal eu fico deprimido, fico triste, não gosto. E por outro lado, muitas pessoas não veem a hora de chegar esse período. Mas a gente percebe assim, uma instabilidade emocional, algo que chama a atenção. E pensando nisso, o nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra Dr. André Paroli. Dr. André é médico da nossa cidade já há um bom tempinho, que atende não só a população de Mococa, mas o pessoal de Arceburgo, toda a nossa região, e gentilmente aceitou o convite e está aqui nos estúdios da TV Direta para falar sobre esse importante tema a todos os nossos telespectadores. Então vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. André, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar, né, esse momento no programa para poder passar um pouco do que a gente orienta as pessoas, né, do que a gente conhece e por ver se podemos ajudar de outras formas também, além do consultório e dos atendimentos, né? Então, você que está em casa nos assistindo já sabe o tema. Hoje estaríamos falando sobre depressão, sobre ansiedade, né? Esses temas de natureza psiquiátrica. E vocês também, mais uma vez, né, poderão participar do nosso programa Saúde. O nosso telefone, o 3656-4147, e o nosso WhatsApp, 992200357, está à disposição de vocês. Gente, liguem, tirem suas dúvidas. Às vezes você está em casa, assim, meio deprimido, ou com aquela ansiedade, ou tem uma vontade de tirar uma dúvida e sei lá, tem vergonha, está meio sem jeito, aproveita, pode ligar, não deixa nome, não deixa nada. Importante para a gente é que vocês aprendam, que vocês cresçam, né? E hoje eu vou falar assim, cresçam mentalmente, né? Porque o nosso assunto de hoje é voltado para a área de saúde mental. Enquanto vocês vão ligando para nos ajudar a fazer o programa Saúde, eu e o Dr. André vamos conversando aqui um pouquinho. Como eu disse, né, nessa época de Natal, a gente escuta muito falar de pessoas que não gostam desse período, que se sentem tristes. Você vê isso no seu dia a dia, André, nessa época? Aparece, tem muito. Muito é relacionado à lembrança, né? As pessoas, principalmente que momento de reunião, né? Natal é sempre um momento de reunião para a maioria das famílias. Então, nesse momento, começa a lembrar de quem faleceu, né? Sentir saudade. Outro ponto também que acontece pelo final do ano é um momento de muita reflexão, né? O que eu fiz esse ano, como é que foi o ano, chama essa reflexão, né, o fechamento de um período. Então, isso às vezes deixa algumas pessoas mal, né? A pessoa sente, vai lá, não foi bom, não fiz o que eu consegui, que não queria, não estou bem, né? Então, é um momento que junta, acho que essas duas coisas, né, a saudade. Outro ponto, às vezes, os conflitos, né? Algumas famílias, algumas coisas podem ter, sei que tem algum conflito e vai ter, vou ter que encontrar, vou ter que ver, e acabam tendo uma tensão com isso. Mas assim, se for uma tensão, algo assim passageiro, de momento, isso não requer assim um tratamento medicamentoso, não, né? Não, a história do tratamento, né, de medicação, tratamento psiquiátrico, né, ou mesmo terapia, eu vou falar, né, a questão do quanto você está sofrendo. Sabe, quanto você está sofrendo, quanto está atrapalhando o teu dia a dia, você está conseguindo fazer suas coisas, você está conseguindo ter uma vida satisfatória, né? E, então, esse limite é um pouco diferente para cada um, né? Mas eu acho que a ideia é essa. Se for, eu fico meio triste, a gente lembra mesmo, né? Que nessa coisa das pessoas que a gente perdeu, a gente vai lembrar, né? Vai sentir saudade.
Inclusive porque a gente sente saudade justamente porque teve alguém que amou, né? Que gostou, que viveu, que foi momentos felizes, de alegria. Mas nada é eterno, né? Sim. Eu falo assim, ó, é igual a pessoa, né, que perde o marido, que perde a mãe, o pai. Aquela tristeza, é normal sentir essa tristeza, né? Anormal seria se não estivesse aí, né? Se você não sentir nada, é porque você não tinha nenhum sentimento, né? Você não ligava para aquilo. Então, quando a gente perde alguém, a gente vai sofrer, vai sentir, né? O que eu gosto de pensar, que às vezes eu falo e tal, é que assim, até quem morreu e amava a gente ia querer que a gente vivesse bem, que a gente fosse feliz, né? Então eu acho que até por lembrança, por respeito, por admiração a essas pessoas, a gente deve se esforçar nesse sentido, deve buscar isso. Claro, com certeza, né? Ninguém quer ver ninguém triste, né? Ainda mais se a gente gosta da pessoa, né? Mas, assim, quando que a gente pensa assim, ó, não tá bem, essa depressão tá demais, esse sofrimento tá muito prolongado, quando que as pessoas, assim, existe algum sinal, assim, ó, precisa procurar ajuda? Assim, um sinal que é muito fácil de ver, por exemplo, história de sono. Entendeu? A pessoa não está conseguindo dormir, está conseguindo dormir muito pouco, há semanas, várias semanas daquele jeito, né? Isso é um sinal que é geralmente claro de que está num estresse a mais. Né? Porque uma coisa é você está cansado, você está trabalhando muito, então você está trabalhando muito, está cansado, você chega e dorme, né? Então você está cansado, você não está conseguindo descansar, você não consegue desligar, isso é um sinal claro, por exemplo. Outro sinal seria a questão das atividades do dia a dia. Antes eu conseguia ler e estudar e agora eu não consigo, eu perco no meio da leitura. Eu estou lendo lá, eu tenho que voltar 10 vezes. Então isso são alguns sinais de que pode estar alguma coisa aí atrapalhando. Fazendo. Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, podem participar do nosso programa Saúde. O nosso telefone está aparecendo aí para quem ainda não gravou, né? Que é o 3656-4147, ou também pelo WhatsApp 992200357. Vamos ligar, participar e aprender, né, um pouquinho mais a respeito das doenças mentais. Mas, André, muito também a gente sabe que se relaciona com o estado psíquico da pessoa, é a alimentação, né? A gente vê muitas pessoas que falam assim, eu preciso comer, eu preciso de um doce, eu preciso disso. E aí, como que é isso? Tem algumas coisas, por exemplo, tem vários estudos, indicações que, por exemplo, ficar sem dormir, você tem mais dificuldade de sentir saciedade. Então, você se sentir satisfeito com o alimento. Então, existe uma tendência quando a pessoa não dorme direito, que ela vai comer mais, vai buscar mais comida, vai buscar comidas mais calóricas, né? Vai comer doce. Então, outro ponto, né? Às vezes a pessoa tenta ficar sem comer e ficar sem comer dá irritação, né? Então, tem um padrão, às vezes tem gente que come tipo uma vez por dia. Passa o dia inteiro, vai lá e janta uma quantidade absurda. E aí fica com... Eu costumo falar, quando a pessoa está mal emocionalmente, às vezes ela não sente fome, mas a irritação de estar com fome, ela sente. Fica com aquela irritação, aquele humor ruim. E uma coisa vai levando a outra, né? Isso. Então é um fator relevante, né? Comer, horário adequado, né? É lógico que a gente tem que controlar, né? O apetite do ser humano é mais do que precisa hoje, porque hoje a gente tem excesso de alimento, né? A gente acabou a época que a humanidade passava fome, né? Na maioria dos lugares, né? Espero que termine no resto do mundo um dia, sabe? Mas aqui acabou. Quanto tempo faz não ver uma criança desnutrida? É muito difícil. Eu brinco com os pacientes, né? Criança com barriga de verme. Eu vi uma vez com 5 anos de idade. Nunca mais vi. Eu não vi como médico, faculdade, nada. Então, assim, a pobreza, a falta de alimento está acabando. Então, a gente tem que controlar a nossa fome. A gente tem que controlar o que a gente come, porque o nosso corpo não foi feito para um mundo que faltava comida.
E assim, ó, você poderia dar pra gente algumas dicas de como ficar longe da depressão? Assim, ó, se você fizer mais isso, a tendência é menor. O que você... De coisas que eu falo que são mais fáceis assim, de fazer. Do modo geral, na maioria das pessoas, tentar ter horário regular de sono, eu não ficar variando muito, tipo um dia dorme no horário, outro dia dorme no outro, né? Por exemplo, quem trabalha em turno está sobre risco maior de ter depressão, entendeu? Quem faz plantão, quem muda turno de emprego. Médico, então, né? Médico. Aqui tem várias empresas, né, indústrias, tal, que acabam fazendo essas trocas, então isso dá um certo aumento. Então ter um horário regular de sono ajuda. Outro cuidado com o sono, né, que então proteger o sono, não usar estimulante à noite, né? Muita gente toma café e Coca-Cola fim de tarde, noite, perto da hora de dormir, né? O recomendado é você parar 7 horas antes, então prejudica o sono. Outra coisa que é comum também, que também é fácil de resolver, é dormir com luz. Porque por conta de acordar, é um sinal para o cérebro, né? Teu cérebro vê luz, ele acha que está clareando, está amanhecendo, está na hora de levantar. Então, tentar reduzir ao máximo. Geralmente, eu falo para as pessoas, dorme no breu, dorme no escuro mesmo, total. Só que tem gente que tem medo, né? Sente falta de ar, sente angústia quando fica no escuro. Diminui devagarzinho a luz. Acende a luz lá do banheiro, vem fechando a porta do quarto devagarzinho, que aí você vai acostumando cada vez mais no escuro até dormir no escuro. Isso é uma coisa sobre medo, né? Medo acaba. Se for devagarzinho nele, ele pode acabar. A terceira coisa, aí já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que é a recomendação para tudo. Exercício. Eu falo aos pacientes, exercício, caminhar 3 vezes por semana, provavelmente faz mais bem para a cabeça do que para o corpo. Com certeza. É bem provável, né? O efeito na parte da psiquiatria ser mais do que o efeito para coração, para pulmão. Libera serotonina, né? A pessoa que faz caminhada, assim, agora que ela chega tem uma sensação de bem-estar, né? E isso tem explicação na medicina, né? Tem. Ele produz uma substância que chama endorfina, né, o exercício. Então, essa endorfina relaxa, ela então diminui a ansiedade. Quem tem dores, né, o exercício diminui dores, tá? É lógico assim, você tem um joelho ruim, você vai correr, você pode sentir dor no joelho. Mas, por exemplo, se você tiver dor de cabeça e fizer exercício, a dor de cabeça vem menos. Então, a atividade física protege em vários sentidos. A psiquiatria, controle de ansiedade, o próprio ânimo melhora. Às vezes eu falo para as pessoas, eu estou cansado, eu trabalho muito, tal, mas faz um trabalho que é sentado, que é mais mental, tal. E fazer o exercício vai melhorar a disposição da pessoa, não vai piorar o cansaço. E a fé? A fé é um outro ponto que muita gente consegue apoio, né? Que é alguma coisa acima desse mundo, acima do que a gente vive no dia a dia, né? Então é uma fonte de força. Quando a gente sente que não está com a força suficiente, vem uma outra fonte de força, aí, um apoio, né? Isso ajuda muita gente, né? Protege muita gente. A fé faz a diferença na vida das pessoas, né? A gente percebe que uma pessoa que tem assim, uma religiosidade maior, ela sara mais fácil, sim, adere melhor aos tratamentos, né? Tem esse apoio para lidar com o sofrimento, né? E eu acho que tem até outros fatores na parte da religiosidade toda, né? A pessoa frequenta um ambiente legal, né? Geralmente que não vai ser de bebida, de droga, que é uma coisa que para a psiquiatria atrapalha, né? O uso de álcool, de droga. É um tratamento, acaba com o tratamento. Então, a pessoa vai ter um lugar de socializar, vai ter contatos bons, amizades. Então, todo esse lado também é importante, da socialização. E isso entra junto nesse ponto, de frequentar uma igreja, de ter um grupo. Porque também tem aquelas pessoas que acham assim, que vai tomar o remédio e é só o remédio, né? Então, e não faz a parte dele, né? E o remédio usado isoladamente, tanto em psiquiatria como em muitas outras áreas, não resolve, né? Não. Eu falo, por exemplo, depressão, principalmente quem já ficou muito tempo deprimido,
a pessoa precisa experimentar as coisas de novo. Porque, por exemplo, a pessoa machucar o joelho, ela não põe na cabeça de que ela não gosta mais de futebol. O cara jogava futebol, machucou o joelho, agora, eu não gosto mais de futebol. Não, eu gosto, mas agora eu não consigo jogar porque meu joelho está doente. Quem fica com depressão há muito tempo, às vezes a pessoa se convence que ela não gosta mais das coisas. Entendeu? Não é que tipo, eu tô com depressão e agora as coisas não estão boas. Eu tô com depressão e não é bom mais ir no aniversário da minha sobrinha lá com a minha família, porque eu tô com depressão. Não, a pessoa se convence que não, eu não gosto mais de aniversário, eu não gosto mais de fazer isso. E coisas que às vezes gostavam, que era divertido, que fazia bem. Então, conforme vai tratando, a pessoa precisa reexperimentando fazer as coisas. Porque provavelmente vai chegar um dia que vai com receio, mas chegando lá vai ser bom, vai gostar, vai rir, vai se divertir. Já estão chegando perguntas pra gente. Você que ainda não ligou, quiser perguntar, a gente dá tempo, tire sua dúvida. Vamos aproveitar a presença do Dr. André aqui com a gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta que veio aqui para a gente é sem título, né? E vou dizer assim, é um telespectador anônimo, né? Um amigo nosso. Então, vamos lá. Boa noite aos doutores. Parabenizo o programa Saúde de hoje. Doutor André, o senhor é uma belezinha, olha aí, ó. Mas vamos lá. Faço uso de Reconter e Zolpidem. Às vezes gosto de tomar uma cervejinha, doutor, no máximo 3 latinhas antes de dormir. Janto, tomo meu remédio, meu Zolpidem. Corro algum risco, né? Devido à cerveja, por exemplo, e o Zolpidem? Ela se identificou aqui, a Andréia, lá do Chico Piscina. Um abraço para você, Andréia. E obrigado por abrir o programa Saúde de hoje. Pode tomar uma cervejinha de vez em quando, doutor? Boa noite, André. Aí tem algumas questões, né? Então, por exemplo, o álcool Zolpidem pode deixar a pessoa um pouco diferente, né? Dar uma interação entre os dois, de sedação, de queda. Vai dormir mais, né? Mas pode cair também. Pode tomar um tom também. Então, se levantar no meio da noite, às vezes misturado. Então, existe esse risco. Mas o que eu falo para os pacientes, tirando quem toma, que é os tarja preta, né? Que é os benzodiazepínicos, os remedinhos de receita azul, que são os calmantes, para a maioria dos pacientes, a história do álcool é muito mais com o transtorno mental do que com o remédio. As pessoas imaginam que o problema é misturar álcool com remédio. Não, o problema é misturar álcool com um transtorno mental. Principalmente se for um transtorno mental mais grave, porque álcool mexe com o cérebro. Então, na hora que você toma, por exemplo, você relaxa, mas ali 2, 3 horas ele dá efeito contrário. É uma droga de efeito curto. Droga de efeito curto faz isso. Ela joga o cérebro para um lado, depois joga para o outro. Então, te acalma, dali 2, 3 horas, teu cérebro está mais agitado, mais acelerado. Então, por isso que, por exemplo, qualidade de sono, depois que bebe, é pior. Então, existe uma chance de recaída. Isso depende da dose que tomar. Lógico que a pessoa tomar uma lata é uma coisa, tomar 10 é outra, tomar 2, 3 dias seguidos é outra. E eu gosto de falar assim porque muita gente larga remédio para beber. Uhum. E aí fica 2 coisas que atrapalham o tratamento, que é não tomar o remédio e beber. Então, pior, eu gosto de falar real sobre isso, tá? Mas para a maioria das vezes vai ser isso. Então, 3 latinhas de vez em quando, pode. É moderação, a história de álcool é moderação. Né? É importante isso que você disse, porque muita gente fala, vou beber para esquecer, vou beber para relaxar. Se eu beber, eu durmo. E o sono é ruim, o relaxamento é péssimo. Não pode ser usado álcool para isso, né? Beber para sarar estresse, não costuma dar muito certo. Principalmente se for uma coisa repetitiva. Uma coisa, hoje foi puxado, eu quero beber um pouquinho. Outra coisa é tipo, tô estressado todo dia, tô querendo tomar um pouquinho toda noite, né? Isso é um padrão de bebê que tem bastante. Eu tenho que tomar umas latinhas para dormir, senão não desliga, não dorme. Isso não é uma coisa boa para o estresse no longo prazo, não. Beber de vez em quando, não é? Sim.
Mas muita gente, ainda mais nessa época, né, de festa, fica todo mundo preocupado, né? Principalmente quem toma medicamento. Será que eu vou poder tomar meu remédio, né? Tem muito essa dúvida. Eu sempre falo assim, eu deixo 3 dias, no Natal, no aniversário, né, no final de ano. A gente, né, tem que... É o que você disse, senão a pessoa abandona também o remédio, né? Senão faz isso. Tipo, hoje eu não tomei o remédio para beber. Mas vamos lá, o Henrique, lá da São Domingos, também ligou pra gente que ele tem uma dúvida, Carol. Diz o seguinte: doutor, é normal uma criança de 6 anos beliscar e ficar mordendo outras pessoas? Ela diz que o pai também faz isso há anos. Seria algo assim hereditário ou seria alguma influência paterna? 6 anos. Não, pode ser imitação. Se tem alguém que faz isso próximo, a criança pode estar imitando. Porque a criança faz isso. Todo comportamento de criança, né, e de adulto também. O principal, na verdade, a gente é muito focado, tipo, o que fez a pessoa agir assim? Não. O importante é o que acontece depois que a criança age assim. Que jeito está tentando resolver o problema? Se isso está sendo um problema, que jeito está sendo tentado resolver isso? O que acontece quando a criança age assim? Eu acho que essa que é a história. Tem alguma tensão? O que está acontecendo ali? Isso é diferente em cada situação. Tá? E mesmo se for chamar atenção, né, eu falo, a criança precisa fazer isso para chamar atenção, por quê? Vão arrumar outro jeito dela conseguir atenção, vão ensinar para ela, a criança está aprendendo. Então, de um modo geral, o comportamento agressivo ele deve ser feito parar. Entendeu? Criança de 6 anos você consegue segurar. Então você deve segurar, você deve fazer a criança parar de agredir. Tá? Do jeito que você consegue segurar. Só que eu penso assim, só que a casa tem que mudar, né? Na verdade, porque ela vê o pai fazendo, ela fala, se meu pai faz, por que eu não posso fazer? Uhum. E pelo que eu entendi é uma coisa agressiva mesmo, né, que a criança faz. E aí fica, mas eu acho que a ideia é essa, sabe? Da questão de imitar, de fazer. E eu acho que precisa conversar, né? Porque a criança, ela aprende vendo essas coisas, né? A criança, o principal é a imitação. Entendeu? Então, se briga, se discute, depois a tendência da criança é repetir o jeito que as pessoas funcionam ali. Né? Imitar as pessoas que estão em volta e começar a agir do mesmo jeito. Eu vi uma vez uma história assim, se a gente mostrar para uma criança uma barata, né? E falar assim, não, ela é legal, a criança... Não vai ter medo. Não tem medo. Bebê não tem medo de nada. Entendeu? Bebê, depois que você começa a ensinar para ele o que é perigoso. Né? E por isso que essa história do medo sumir, porque medo é aprendido. Então você aprende... Eu lembro sempre na época da faculdade que tinha muita pesquisa lá em Ribeirão da história de veneno, né? Os venenos de cobra, uma coisa de décadas lá. E tem o serpentário. E os funcionários mexem com cobra como se não fosse nada. E tudo cascavel, coral, jararaca. E os caras lá jogando a cobra pra lá, pra cá, como se não tivesse nada. Por quê? Vai desligando. Medo vai desligando. Você vai convivendo com aquilo ali, você vai passando aquilo. Né? Então é a história de não ensinar para as crianças a ter medo. E que jeito que você ensina a ter medo? Você protege quando a criança não está em perigo. Se a criança não está em perigo, a criança está ali, assustou. Você olha, vê se ela está em perigo. Ela está em perigo? Não. Filho, isso daí não é perigoso. E acabou. Você não vai proteger a criança. Você não vai lá, calma filho, não fica assim. Porque senão você está protegendo. Você está falando que aquilo ali é perigoso. Você pode não falar com a voz, com palavras. As palavras tuas são de que, filho, isso daqui não é perigoso. Só que a tua ação é de ficar junto. É de proteger. E é assim que a gente vai aprendendo o que é perigoso. Você vai relacionando uma coisa que assustou, ou alguém gritou. Você vai fazendo essas relações. E aí você vai aprendendo, isso aqui é perigoso, isso aqui não é. Às vezes acontece, sei lá, uma mãe tem medo de barata, a filha tem medo de mandruvá.
entendeu? Coisas parecidas de um certo modo, assim, mas não exatamente iguais. E porque o medo direcionou para o outro lado. Mas é um pouco de imitação. Esse aprendizado de fugir, de ser protegido quando você não está em perigo. Tá certo. Mas vamos lá, ó. Outro telespectador também que mandou um WhatsApp pra gente, ele diz assim: olá, boa noite. Gostaria de saber, doutor, como vencer a depressão, sendo que a minha já é de vários anos. Mesmo que a pessoa já foi ao psiquiatra há alguns anos, já tomei paroxetina, deu até uma melhora. Aí, devido a problemas em casa, no trabalho, serem muito constantes, praticamente os sintomas voltam tudo de novo. E aí, fica pensando, será que pode ser algo até que não seja depressão? Né? Então, ele gostaria de saber se a depressão volta, como que funciona isso? A história de depressão, né, recorrente, né, você falou, realmente foi um quadro depressivo que está voltando. Então, ele é recorrente, ele está vindo várias vezes. Uma coisa importante é que as pessoas às vezes ficam com a ideia de que, tipo, eu vou tomar um remédio e aí eu vou sarar e acabou. Tá? Isso não existe, isso precisa ser inventado ainda. Então, o que a gente tem? A gente tem medicação para controlar a depressão. Primeira vez na vida que dá depressão, segunda vez, você pode tentar tirar a medicação, você vai tentar tirar a medicação. Terceira depressão da vida, não se tira mais remédio. Você acerta um antidepressivo que a pessoa costuma bem, que a pessoa fica bem, que adapta o efeito colateral e é para tomar aquele tanto. Eu falo isso porque isso é o jeito de evitar a depressão. E tem vários estudos mostrando, pessoa que larga, volta a deprimir, volta a tomar remédio, larga, volta a deprimir, volta a tomar remédio, essa pessoa vai ter uma depressão mais grave, mais difícil de tratar, vai ser mais difícil de melhorar. Então a ideia de que eu vou largar, quando eu estiver bem eu vou largar remédio, isso tem um limite. E não é muita coisa. Entendeu? Eu falo porque às vezes a pessoa, eu não sei do caso exato dele, né? Mas assim, às vezes a pessoa tem a ideia de que, tipo, era para minha depressão ter sumido para sempre. Eu tomei remédio 2 anos atrás, até 2 anos atrás, e agora minha depressão voltou. Vai voltar. Se for depressão recorrente, se já teve muitas vezes, vai voltar de novo. Se não tiver medicado, vai voltar. Às vezes demora 1 mês, às vezes demora 6, às vezes tem que acontecer alguma coisa para estressar, né? Mas acaba voltando. Então isso é um cuidado para tomar. É uma doença crônica. Quem tem pressão alta toma remédio direto, quem tem diabetes toma remédio direto. Então, uma grande parte das doenças da medicina são assim. Alguma coisa ou outra que a gente dá remédio um tempinho, aquilo some, se por acaso voltar de novo, aí você dá de novo, não é? E por que esse preconceito quanto ao antidepressivo, né? Tem muito, né? Tem muita ideia de o remédio é forte, o remédio... toma um remédio controlado. Mas antibiótico é controlado, não é? Então, eu acho que existe um certo preconceito ainda em relação aos medicamentos, principalmente os medicamentos, né, que tem tarja preta, né? Tem bastante. História de mexer com pensamento, existe muita fantasia em relação a isso, né? Existe muita fantasia, vai tomar o remédio, vai ficar louco, né? Então, tem uma resistência grande, tem um preconceito grande, né? Só que, na verdade, é um tratamento igual a outras partes da medicina, né? Que cérebro é mais enrolado, né? É mais complicado, mais complexo. O que eu costumo falar também, a gente pode dar defeito em qualquer parte do corpo, mas na parte das emoções, dos pensamentos, não. Nessa parte do cérebro de pensamento, de emoção, não pode dar? Vai dar também. Igual outras doenças, outras coisas que aparecem. E tem tratamento, tem remédio. As pessoas têm que entender que se precisa tomar remédio, tem que tomar, não é? E hoje em dia temos tantos medicamentos novos, remédios que fazem assim, quase que milagres, né? Dentro dessa área, né? Tem gente que melhora absurdos. É que eu falo, por exemplo, tem gente que é facinho achar, entendeu? Foi lá, primeira consulta, você deu um comprimidinho, ainda voltou dali um mês, tá super bom. Acabou. Às vezes quadros graves. Tem gente que é difícil, tem gente que você vai tentar uma medicação, vai tentar outra, vai trocar, vai dar efeito colateral, vai ter um trabalho longo, mas grande maioria você acaba acertando a pessoa viver bem, né? Ter uma vida boa, produtiva, feliz.
A briga com o tratamento, né, eu falando da história de criar resistência, né, então abandono o tratamento, não usar a medicação, ficar muito tempo mal, né, isso vai criando resistência ao tratamento. Né? Ó, outra pessoa também que ligou pra gente é que é a Maria. Ela fala: boa noite, doutora Eliana e doutor André. Eu estou passando por uma fase que choro muito, doutor. Fico muito só. E se tem alguma comemoração para ir, no mesmo instante que eu quero ir, já não quero mais. Por favor, me ajude. O que acha que devo fazer? Muito obrigado, uma boa noite. Eu sou a Maria e moro aqui no Sítio Trevo. Um abraço para você, Maria. Obrigado por estar assistindo a gente, tá? Então vamos lá responder para você. Maria, obrigado pela pergunta. Viu? Então, a gente estava conversando um pouquinho no começo, né, da história, quando procurar ajuda. Eu acho que é um caso que você pode procurar, de ver, conversar com um profissional, tipo, ó, eu tô triste, eu tô chorando muito fácil. Tem algumas outras coisas que têm sendo vistas para entender o que você tem e que jeito pode te ajudar. Existe ajuda para isso. Você vê que você tá diferente do teu normal. É diferente de uma pessoa falar: não, eu nunca gostei de ir em festa nenhuma, de lugar nenhum. Nunca fui, não gosto. Aí outra conversa. Não, eu gostava, eu até sinto vontade de ir, mas aí eu desanimo, eu tô chorando. Então você vai chamando a atenção, né, de que alguém está sofrendo, né? Está passando por um sofrimento que pode receber ajuda. Né? Então, Maria, você deve procurar, de preferência, um profissional da área, porque existem medicamentos para isso. Às vezes é algo que você está passando e um medicamento, sei lá, pode ser até um medicamento simples, né? E ajudá-la, né? Eu acabei de pensar uma outra coisa também, assim, existe, por exemplo, hipotireoidismo, Maria. E tem gente que fica triste quando dá, né? Quando dá o problema da tireoide. Então, até a própria questão, né? Isso daí eu acho que é válido relembrar para todo mundo, de fazer rotina médica normal. Uma vez, eu falo para os pacientes, uma vez por ano você vai falar um oi pro clínico geral, independente se você está sentindo bem, se você está sentindo mal, é uma rotina que é importante todo mundo ter. Marca, sei lá, o mês do aniversário, vai fazer a consulta anual. Porque existem muitas doenças que apresentam como depressão e tem outra coisa por trás, e não só tireoide. Né? A gente já viu muitas pessoas, às vezes, até que tem um tumor no cérebro e começa com distúrbio de comportamento, tudo. Então, sempre importante um profissional avaliar. Não a gente falar: o fulano ficou bem com aquele remedinho, vou tomar também, né? Essa coisa de um passar o remédio para o outro. Né? Tem aquela coisa, eu acho que até a gente está falando do preconceito com os remédios, né? Eu acho que até pela tolerância de muitas medicações que a gente tem hoje, que são muito tranquilos de tomar, né? Fica isso. Não, eu tomo isso aqui, é super tranquilo, estou super bem, toma também e tal. Então, existe isso sim. Mas tem pessoas, e o mais comum de acontecer isso ou é calmante, né, os benzodiazepinas, tarja preta, ou então antidepressivos, né? Fluoxetina, sertralina, mas tomo da mãe, do pai, né? Eles têm essas manias, né? E esses são remédios que para a grande maioria das pessoas realmente vai ser tranquilo e tal. Só que tem gente que não vai. Tem gente que fica irritado com antidepressivo, quando usa antidepressivo, tem gente que fica muito agitado, né? Então, algumas coisas da história, tudo ajuda a gente a perceber quando se usa isso ou não. Então, vamos lá. Boa noite. Gostaria de saber do uso da sibutramina, né? Ela causa depressão? Infelizmente, né, doutor? Depressão é a doença do século, devido ao dia a dia da gente, com certeza. Mas a sibutramina é um medicamento que age muito no cérebro, né? Na verdade, a sibutramina foi desenvolvida para ser antidepressivo. Só que ela não funcionou. Quando testaram ela não funcionou. E aí viram que as pessoas perdiam apetite e fizeram os testes para começar a usar ela para controle de apetite. Só que assim, é contraindicado o uso em qualquer transtorno psiquiátrico. Então, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, depressão, não deve se usar a sibutramina. É uma contraindicação do uso dela. Piora, né? Geralmente dá ansiedade, deixa agitado, né? Dá cefaleia, dá uma dor de cabeça em certas pessoas, né?
é uma medicação forte, assim, nesse sentido, né, de efeitos colaterais, coisas. Ele dá uma mexida muito forte no cérebro. E o uso é limitado. Tem seus usos, eu acredito que deve ter caso de usar, né, que possa usar, que possa ter benefício de usar. Outra coisa sobre isso daí, né, as pessoas, que jeito que elas querem fazer? Elas querem ir lá tomar o remédio, emagrecer. Acabou. Não. Até quando você vai desenvolver remédio, testar remédio, isso é feito dieta, é feito acompanhamento nutricional, é feito atividade física. Até quando vai testar, não é o tomar o remédio e emagrecer. Isso não existe. É uma outra coisa que eu sempre falo, porque existe culturalmente muitas ideias sobre comida e peso. Tem gente que gasta mais energia, tem gente que gasta menos. Mas no final, gente, sempre que a gente estiver ganhando peso, a gente está comendo mais do que precisa. Quando a gente está emagrecendo, a gente está comendo menos do que precisa. No final das contas é isso, não tem muito mágica. Até a história, as pessoas acham, o remédio engorda. Né? Tem remédio que dá fome, mas ele não necessariamente engorda. Se você não comer... É a história do comer, é sempre o comer. Né? Mas e muita coisa a gente consegue tratar, na verdade, com medicações que nem mexem com o apetite. Nem para mais, nem para menos. Né? Isso é uma coisa... Na grande maioria dos quadros, se for ver, a gente acaba tratando com coisa que não mexe com o apetite. Nem para aumentar, nem para diminuir. Só que tem também, acho que a conversa, né, das pessoas faladas, das vizinhas, não sei o quê. Existe muito isso. Eu engordei, não, é por causa daquele remédio. E aí, doutor, não vou tomar esse remédio porque engorda. Então tem essa troca de informações aí, e aí eu falo, uma desculpa, às vezes é só uma desculpa boa. Eu tomo um remédio psiquiátrico, então se eu engordar é culpa do remédio. Mas a gente sabe que muito do engordar é o cérebro da pessoa, né? Eu falei a história de dormir, né? De ter dificuldade de sentir saciedade se você não dorme direito, você acaba comendo a mais. Então tem uma relação com o emocional, né? E a questão do controle. Então, teu natural seria você comer o que der na telha, o que der vontade de comer. Seria o nosso natural. Então você tem que estar bem para você controlar isso, para você prestar atenção e você contrariar essa tua vontade. Pelo teu bem físico, você poder contrariar isso. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente pesa e você estando mentalmente bem é mais capaz de fazer isso. Mas vamos lá, ó. A Dirce da Mocoquinha tem uma filha de 27 anos que faz uso de paroxetina há 10 anos já. 10 anos que ela usa. Ela dorme demais, ela nem quer mais ir nas consultas, só pega lá então a receita, né? Uhum. Você acha que ela deve procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica? Não, essa questão de, por exemplo, excesso de sono é uma coisa que chama atenção para o lado de mexer com medicação, né? Eu penso assim, porque não é uma coisa comum. Entendeu? Uma coisa sobre psicologia, né? Indicação de terapia. A principal indicação de terapia são de conflitos. Pessoas estão em conflito de trabalho, conflito relacionamentos. Essa é a principal indicação de terapia. Né? Quando começa a ir para alguns sintomas assim, que nem a história do dormir demais. Né? Dormir demais, aí a chance de ser causa orgânica vai muito, né? De ter uma anemia, a gente falou do hipotiroidismo, né? Então isso é uma coisa. Eu falei do começo da história de cuidar do sono. Quem dorme demais tem que fazer as mesmas coisas de quem não está dormindo, quem tá ruim de dormir. Então eu estou dormindo muito, aí eu vou lá e tomo café à noite. A qualidade do sono acaba. Você não descansa, teu corpo vai querer dormir mais tempo para compensar. Então acaba aumentando o sono, dorme com luz acesa, às vezes vai dormir mais tempo. Então a melhora desse sono excessivo, ela passa por cuidar do sono. Você tem que ter um sono de qualidade para você dormir menos. Eu sempre falo assim que para o neurologista, para o psiquiatra, dormir é mais importante do que comer até, né? Porque a pessoa que dorme bem, ela está de bem com a vida, né? Tem gente que acorda de manhã, abre a janela para ver se choveu, né? Será que choveu? E o que é importante, quando a gente tem qualidade de sono, quando o sono é reparador, a pessoa muitas vezes acorda até sozinha, não precisa nem de despertador, de nada, né? Eu lembrei de uma amiga minha, acho que ela foi lá com a senhora.
ela tava com enxaqueca, tá? E ela é bem ruim de dormir a vida toda. Ela falou que tomou o remédio, dormiu, né? Ela falou, nossa, isso que é dormir? É assim que é dormir? As pessoas dormem. Tipo, ela tem um estranhamento, assim, né? Às vezes, e isso é uma coisa interessante que acontece. Às vezes tem pessoa que tem um sono ruim há tanto tempo, um sono de qualidade ruim, que aquilo é o normal. Ela não percebe mais que aquilo é uma coisa que não está normal, que tá fora do normal, que tá atrapalhando ela. Certo. Então, gente, dormir é tudo. A gente tem que dormir bem, descansar, para que tudo dê certo. A pessoa que está sempre cansada, a memória fica ruim, ela está estressada, nada está bom, nada como uma boa noite de sono, né? Mas vamos continuar. O José, lá da Vila Carvalho, ele diz assim: boa noite. Gostaria de saber se a depressão tem uma faixa de idade específica, assim. Ou criança pode ter depressão? Todo mundo pode ter depressão, doutor? Pode. Muito criança vai ficando meio raro, né? Assim, mas, assim, muito criança... Mas, por exemplo, criança de 9 anos tem, tranquilamente, pode ter. Entendeu? Ansiedade é até mais comum, mas tem sim. E pode dar em qualquer idade. Na verdade, pode dar em qualquer idade. Então, não tem muito essa regra, não. A gente vê idosos com depressão. Às vezes a pessoa nunca teve nada na vida, chega lá com 75, 80 anos e dá um quadro depressivo. Acontece. Então, qualquer idade. Existe uma idade que tem mais, a gente percebe, para né? todos os transtornos mentais, geralmente ali, puberdade, início. Principalmente transtornos mais graves, um início na adolescência, né? De entrar na primeira crise, de ter a primeira crise relacionada com a mudança da adolescência, dos hormônios. Então, isso é o mais comum, né, de ver. Mas a verdade é que tem vários, todos os quadros podem começar em qualquer idade. Então, tá aí respondido para você, para o José da Vila Carvalho. Ó. Mas continuando, olá, uma ótima noite para vocês. E para você também. Gostaria de saber sobre a pessoa que tem, ou talvez tenha uma síndrome do burnout. Porque, assim, o esgotamento do trabalho, né? A pessoa que não consegue adaptar-se nos trabalhos, ou por traumas antigos, ou talvez em casa, por desânimos antigos, desânimos constantes. Tem tratamento para isso, doutor? E que Deus abençoe. Amém, obrigado. Eu estou pensando assim, na história do burnout. Burnout é uma condição específica. Então, tipo, você está trabalhando excessivamente demais durante um tempo prolongado e você vai esgotando. Saindo disso, aí já tem que pensar outras coisas. Que nem ele falou, não, ele tem dificuldade de ficar em vários trabalhos, então provavelmente não ficou trabalhando um tempo. Saiu de um, depois que eu pensei escutando isso. Aí a gente tem que pensar em outras coisas. A pessoa já pode ter um transtorno depressivo. Você não pode estar... Tipo, você está... estou esgotado do trabalho. Faz 3 meses que eu parei de trabalhar, eu continuo esgotado do trabalho. Não. Então não é mais. Eu falo isso porque às vezes a gente tem uma coisa que é quando a gente está sentindo mal, você vai procurar o que está acontecendo. Você vai procurar o culpado. E aí você vai começar a olhar na sua vida e... eu acho que é isso, eu acho que é aquilo que está me deixando mal. O problema é que às vezes é o contrário. Não é que alguma coisa te deixou mal. Você está mal e aí você bota a culpa em alguma coisa. E às vezes só para o trabalho, vai para um relacionamento, para a casa que mora. Eu preciso mudar dessa casa porque aqui é horrível. Então, às vezes a pessoa morou lá muito tempo, faz 30 anos mora no lugar, não, mas agora é horrível, não suporto. Então, a pessoa está sentindo mal e aí procura alguma coisa para explicar o que está sentindo mal. Então, cuidado de tomar. E quando está uma coisa recorrente, sofrimento recorrente, isso daí precisa ser tratado. Não está conseguindo parar em trabalho, não está conseguindo, está sofrendo, precisa ser tratado. Então, pode ter a necessidade de uma ajuda também psicológica, né, doutor, nesses casos? Às vezes, a terapia, né? A história da terapia é conseguir lidar
com as coisas, ajudar a lidar com as coisas. Então, por exemplo, ó, eu fico sobrecarregado porque eu vou puxando todas as tarefas para mim. Eu estou lá no meu ambiente de trabalho e eu não passo nada para ninguém. A pessoa começa a fazer um negócio ali, eu vejo que está meio errado, eu já vou lá e faço eu mesmo. E essa pessoa vai terminar sobrecarregada. E ela fica doente. Fica. Vai até quebrar. Né? Eu falo para as pessoas, se você não falar não para ninguém, você vai ficar deprimido. Você vai ficar deprimido porque você vai estourar o teu limite. Alguém vem com um problema, chega para você, você resolve. Vem outra pessoa, aí vem outro. Então você vai acumulando. Aquela primeira pessoa que você resolveu o problema, teve outro problema, vai vir com você. Então o negócio vai aumentando. Então, se você não estabelecer limite nas pessoas à sua volta, você vai terminar deprimido. Não tem escapatória. Porque a gente é limitado. O que a gente consegue fazer, a gente tem esse limite. Então, cada um tem que ir percebendo quanto suporta. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar o universo interior da gente. Né? Tem coisa que a gente não gosta. Tem pessoas que a gente não gosta, tem coisa que a gente tem que se aceitar, né? E eu acho assim, isso é uma questão de respeito com a gente, né? Olha, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso, né? Não estou afim, eu não quero, meu interior não gosta disso. É um respeito com a mente da pessoa, não é verdade? Reconhecer esse limite e às vezes fica a história, eu vou desagradar o outro, né? O problema é que acaba, né? Você vai acabar não ajudando ninguém, né? Porque na hora que deprimir não consegue mais fazer nada, não consegue mais ajudar ninguém. Então a ideia de que vai ajudar tudo, vai fazer tudo, vai resolver tudo, uma hora não vai fazer nada, não vai resolver nada. E vai ficar doente, de verdade, né? Vai sofrer. Boa noite, doutora Eliana e doutor André. Gostaria de saber sobre a depressão. Doutor, a depressão pode levar uma pessoa a desenvolver um câncer? Sou o Lourival do Aeroporto Municipal. Muito obrigada pela pergunta, senhor Lourival. A depressão pode levar... Olha, isso é bem exagerado, assim, na verdade. Provavelmente existe alguma relação, sim, sabe? Mas não é uma coisa comprovada, não é uma coisa assim, nossa, vai dar câncer porque teve depressão. Não é assim. Pode ser que exista um aumento de chance, sim, a gente até suspeita que tem, mas não tem certeza, não tem indicação disso. Tem 30 coisas mais complicadas para dar câncer do que a depressão. Às vezes eu devia, sei lá, tá pensando assim, depressão, a pessoa não se alimenta, ela não dorme, não faz as coisas que precisa, não cuida da saúde, né? Isso é um fator importante. Né? Esse fator importante. Hoje eu até expliquei para um paciente, né? Quando a gente faz solicitação de medicação de alto custo, pede para fazer diabetes e colesterol. Não é relacionado à questão do remédio psiquiátrico, não é por causa do remédio que a pessoa vai tomar. É porque todo mundo tem que fazer mesmo, uma vez por ano. Então, para você receber o remédio de alto custo, eles colocaram como obrigatório fazer. Porque tem que fazer mesmo. Então, esses cuidados, realmente, a pessoa com depressão larga de vários cuidados com a saúde. Então, às vezes vai ter uma diabetes, não vai saber, vai ter pressão alta, não vai estar tomando remédio. Então, vai tendo uma mortalidade maior, só que é muito relacionado à cardiovascular, né? Que é infarto e derrame, né? AVC. Essas duas coisas são as duas coisas que mais pegam quem tem algum transtorno psiquiátrico mais forte. Justamente por não cuidar dessa parte. E pela questão do tabagismo, né? Que é aumentado também. Quando a pessoa está emocionalmente mal, às vezes vai ter mais dificuldade, né, de largar, vai ter uma maior tendência a fumar, né? Eu acho que, então, o importante é a pessoa estar bem com ela mesma, né, doutor? Sentir feliz, ela sentindo feliz, ela vai cuidar melhor da saúde e, assim, evitar esses quadros depressivos, quadros de ansiedade e, muitas vezes, tomar o medicamento da maneira adequada. Né? Tem algumas coisas que a gente vai tentar, né, retirar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas tem algumas pessoas que vão ter que ficar. Depois que o nosso cérebro formou, né, a gente falou de criança, perguntou de criança, né? Quando é criança, muitas vezes a gente consegue fazer muitas coisas sumirem mesmo.
porque a criança está formando ainda. O cérebro da criança está formando. Então tem algumas coisas que consegue às vezes mudar, essas coisas de depressão, de ansiedade, né? Agora ficou adulto, o cérebro já está mais ou menos daquele jeito. Não vai mudar. Se você tira o remédio, ele tenta voltar, ele tem uma tendência de voltar a funcionar do jeito que era. E então muita gente vai precisar às vezes fazer um uso de medicação mais contínuo. Né? E como o doutor disse, muitas crianças também podem ter depressão, né? Então, a gente tem que prestar atenção nos sintomas das crianças, em mudanças de comportamento, que isso daí pode significar que algo de estranho está acontecendo com as crianças, né, doutor? Queda de desempenho escolar, né? Então a criança está tendo umas notas, depois de repente ele começa a cair. Então isso são indicativos de alarme, né? De alerta de, tem alguma coisa diferente ali. Outra pergunta que chegou aqui pra gente, né? Nós já estamos quase encerrando o programa, mas é uma pergunta interessante, ó. Boa noite aos doutores. Gostaria de fazer uma pergunta até um pouco desagradável. Não tem nada desagradável, né? Eu acho que o importante é você tirar sua dúvida, mas vamos lá. Eu tenho até vergonha de fazer essa pergunta. Gosto muito de sexo. Não consigo me controlar, né? Me excito por qualquer coisa. Principalmente a respeito de mulheres. Sem escolha, né? Às vezes me vejo até me masturbando. Isso é problema psiquiátrico, doutor? Preciso de tratamento? Eu acho que é a história do começo, né, que a gente falou de sofrimento e prejuízo. Entendeu? Qual o prejuízo que causa na vida? Porque isso pode ser qualquer vício. A pessoa não conseguir viver legal porque ela mexe muito no celular, fica muito na internet, isso pode ser tratado. Entendeu? Então, a questão da compulsão sexual pode ser uma compulsão mesmo, tipo um vício. Igual tem pessoa que tem compulsão por jogo, vai lá, aposta tudo, perde tudo que tem. Então, a parte sexual pode ser. Às vezes a pessoa pode ter comportamento de risco, pegar doença sexualmente transmissível, gravidez indesejada. Às vezes tem dificuldades em relacionamento por indiscrições, por traições. Então, isso pode realmente causar um sofrimento grande. Isso pode ser tratado. Não, mas a pessoa assim que pensa assim, o dia todo em sexo. Já levanta pensando, ele vê uma coisa, outra. Isso merece um tratamento. Né? Porque faz sofrer e pode atrapalhar o resto da vida, né? Não fica, é uma coisa boa da vida, é uma parte importante da vida, mas não é toda a vida, né? Tem outros aspectos da vida que não pode ficar só preso nisso, né? E no caso precisa tratar e procurar um psiquiatra mesmo, né, doutor? Sim. Porque existem medicamentos para isso, orientações. Então não precisa ter vergonha disso daí não, viu? Não, O importante é se cuidar, né? A Páscoa, lá do Jardim Alvorada, ligou para mandar um abraço para o doutor Paroli. Tenho muito respeito e carinho por ele. Páscoa, obrigado. Dado o seu recado, tá? Boa noite a vocês, doutores. Eu já vi caso que a pessoa tem várias doenças juntas. A pessoa pode ter transtornos, síndromes de vários tipos, ansiedade, fobia social, uma baixa autoestima, trauma, ficar desanimada. E lembro de pessoas que tinham até umas 7 doenças. Nesse caso, doutor, como é o tratamento? Tem técnica assim, para poder fazer na prática? Porque também existe um remédio que a gente pode tratar várias doenças, né? Tem. Psiquiatria é coisa um pouquinho diferente, às vezes, algumas outras áreas de medicina, no sentido que a gente trata síndromes. Síndromes são um conjunto de coisas que as pessoas sentem. E quem sente... esse grupo de pessoas sente uma coisa mais ou menos parecida, então tem depressão. Esse outro grupo aqui sente essas outras coisas aqui mais ou menos parecidas, tem esquizofrenia. E a partir disso a gente vai testando tratamentos. É feita essa classificação, isso é um conhecimento histórico, né, que foram vendo os tipos de quadro. E aí depois disso você vai começar a testar tratamento. Então, às vezes, algumas coisas, as pessoas falam vários nomes, né? A gente trata como entidades diferentes, mas tratamento é parecido.
Então, é um exemplo, você falou da questão da fobia social, né? Então, uma pessoa com fobia social, diagnóstico de fobia social, e uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada é o mesmo tipo de medicação. Baixa autoestima, na questão da medicação. Né? Então, algumas coisas aí que você falou, na verdade, são sintomas, não são bem doenças, né? Mas tem alguns quadros que pegam com a mesma medicação. Então, por exemplo, tem antidepressivo que trata transtorno de ansiedade, tem antidepressivo que não trata. Tem um remédio para ansiedade que não trata depressão. Vai forçar. Tem dois remédios de ansiedade que não vão tratar a parte de depressão. Tem remédio de esquizofrenia que trata depressão. Então tem umas coisas em psiquiatria que uma área às vezes vai intercalando com a outra, os quadros. Então a gente tem às vezes essas misturas, essas coisas, mais de um diagnóstico. Isso daí em psiquiatria acontece. Não quer dizer assim que a pessoa tem 7 doenças, né? Não, é que um ser humano é muito complicado para encaixar numa coisa só, né? O ser humano é muito complexo para encaixar em categorias assim, bonitinho. De vez em quando você vê um quadro bonitinho, lá, com todos os sintomas do livro, certinho, tá? Mas é raro, né? Geralmente você vai ver vai faltar alguma coisa, vai ter alguma coisa a mais. Aí vai do feeling do médico, né? De conversar, de fazer o diagnóstico e tal, né? Mas vamos lá. A Wanda Moraes, lá do Carlito Quillis. Um abraço para a doutora Eliane e para o doutor Paroli. Amo este programa. Ai, que bom, Wanda. A gente fica muito feliz com isso, viu? E graças a pessoas como você, sim, que a gente está aqui há 18 anos, você acredita? É muito tempo de programa saúde, né? Mas a hora se vai. Voando. Espero que você tenha gostado de ter vindo ao nosso programa, que volte muitas vezes aqui, que é sempre muito bem-vindo. Que é legal a gente falar de um assunto que a gente vê que você se empolga, as pessoas têm vontade de perguntar. E você que ligou, perguntou, nunca precisa ter vergonha de fazer uma pergunta. É o que o doutor falou, né? Se você sofre, você precisa de ajuda, né? E a gente está aqui para isso mesmo, para tentar ajudar as pessoas, não ensinar medicina, mas tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida dessas pessoas, né? Eu gostaria de oferecer para o doutor um presente, né? Obrigado. Um presente do Empório da Beleza, né? O Empório da Beleza, lá no supermercado Sempre Vale. Quem gosta de perfumes, maquiagem, você gosta, né, doutor? Então, está convidado, né, a fazer uma visitinha para a gente lá no Empório da Beleza, né? E ser feliz com a gente lá, tá? Então, isso aqui é uma lembrança para você, né? Eu espero que goste, tá certo? Tá? O Empório da Beleza. E vá fazer uma visita para a gente lá. Sim. Tá certo? Obrigado. E mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo e passo a palavra se você fazer suas considerações finais. Acho que as minhas últimas palavras, assim, né, de poder participar do programa, é essa mensagem de que existe ajuda para quem está sofrendo. Entendeu? E que muitas vezes as pessoas acham que não, né? Eu até brinco, né? A gente está com os atendimentos de psiquiatria tudo lotado porque não dá certo. Se não der certo, a pessoa não voltava. Só um quesito que eu não posso deixar. O advogado Tadeu Rezende, lá do Morro Azul, ligou para a gente. Um beijo, um abraço para você, viu, Tadeu? Ele quer saber se tem tratamento psiquiátrico para político corrupto. Esses daí... Cadeia. E tem a história do Cabe um Soldado também, né? Pra fechar o Supremo, né? Bom, brincadeira. É brincadeira. Ele só queria soltar 150 mil presos hoje, né? Tá tranquilo. Gente, eu gostaria de terminar o nosso programa Saúde de hoje desejando a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano um Feliz Natal. Lembrar que Natal é época que as pessoas pensam em ganhar presentes, em fazer festas, mas Natal é o nascimento de Cristo, é a gente deixar nascer as coisas boas dentro do coração da gente. É ajudar as pessoas, é distribuir alegria, solidariedade. E vamos aproveitar essa época
para a gente crescer, né? Crescer espiritualmente, melhorar nosso dia a dia e que todos que estão nos assistindo tenham um feliz Natal, tá? Muita paz, muito amor, que o menino Jesus traga uma imensidão de coisas boas para todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa. Feliz Natal, doutor. Obrigado, Feliz Natal. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Já é Natal no Empório da Beleza. Venha ser feliz com a gente. Presentes para toda a família. Natura pronta entrega. Kits de perfumes nacionais importados. Cremes, sabonetes e maquiagens, todos com promoções imperdíveis. O perfume do seu sonho você encontra aqui. Venha nos visitar. Não existe limite para os seus sonhos de Natal. Estacionamento gratuito. Horário até às 22 horas. Ambiente climatizado. Atendimento especial. Um só local para comprar presente para toda a família. Mococa merecia uma loja assim. Empório da Beleza. Supermercado sempre vale. Ganhar presente é muito bom, não é mesmo? O Palácio vai fazer do seu Natal um Natal encantado de conforto e qualidade. Comprando um colchão, você leva uma cama box universal de brinde. Isso mesmo, a cama box é totalmente grátis. Imperdível! Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto.
voltamos a qualquer momento com nossa programação aqui no canal 21 para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.